Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação: Roberto Vitorino. Olá, amigo e amigo ouvinte. Olá, você, seguidor das nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier, publicadas na coleção Fonte Viva das edições da Federação Espírita Brasileira. Esse nosso programa é gravado, mas você pode se comunicar conosco enviando as suas perguntas, sugestões, solicitando esclarecimento através dos nossos canais, pelo telefone 21 3386 1400, pelo WhatsApp 21 984 86 7633 ou pelo e-mail estudodeemmanuel@radioriodejaneiro.am.br, e nós aguardamos o seu contato. Nós temos reprises às terças-feiras às 2h30 da madrugada, domingo às 20h50, 10 para as 9 da noite. No nosso site, radioriodejaneiro.digital, você encontra os 4 últimos programas. E no YouTube, Rádio Rio de Janeiro, na playlist, todos os programas gravados. Hoje nós vamos estudar uma mensagem do livro Pão Nosso, a lição número 61, O Homem com Jesus, que nós vamos ouvir na voz do nosso conselheiro da Fundação, João Nogueira. Do livro Pão Nosso, autoria de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, O Homem com Jesus. E Emmanuel se baseia na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4, quando diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. E Emmanuel comenta: com Jesus, ergue-se o homem da treva à luz, da inércia ao serviço, da ignorância à sabedoria, do instinto à razão, da força ao direito, do egoísmo à fraternidade, da tirania à compaixão, da violência ao entendimento, do ódio ao amor, da posse mentirosa à procura dos bens imperecíveis, da conquista sanguinolenta à renúncia edificante, da extorsão à justiça, da dureza à piedade, da palavra vazia ao verbo criador, da monstruosidade à beleza, do vício à virtude, do desequilíbrio à harmonia, da aflição ao contentamento, do pântano ao monte, do lodo à glória. Homem, meu irmão, regozijemo-nos em plena luta redentora. Que píncaros de angelitude poderemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao divino amigo que desceu e se humilhou por nós. Então, mais uma vez, Emmanuel nos trazendo uma página maravilhosa, e foi buscar em Filipenses, capítulo 4, na carta de Paulo aos Filipenses. E é interessante que nessa carta, Paulo traz muitos ensinamentos também para nós, né? Ele exorta que nós devemos nos alegrar no Senhor Jesus Cristo, que nós devemos perseverar na oração. Ele estimula a unidade entre todos. E ele nos fala que aprendeu a viver todas as situações da vida, tendo pouco ou muito. Então, na carta, Paulo
ele vem falando sobre vários companheiros logo no início, quando ele expressa esse regozijai-vos sempre no Senhor. Quer dizer, alegrai-vos. Nós devemos ser alegres porque temos um mestre que é o Jesus Cristo, que nos ensinou tantas coisas, né? E ele recomenda aos filipenses, né? Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Então ele exorta as pessoas a que façam o seu julgamento justo. O seu senso de justiça deve ser o mais equilibrado possível, né? Devemos respeitar a igualdade de direitos de todos os nossos irmãos. E ele nos lembra, perto está o Senhor. Ou seja, todas as nossas ações, quando fizermos imaginando que Jesus está próximo, está nos assistindo, está nos vendo, certamente nós vamos ter mais cuidado nas nossas ações, nas nossas decisões. Então isso é muito importante. Por isso a página do Emmanuel, né? O homem com Jesus. Jesus está sempre diante de nós. E quando ele não está próximo, certamente em algum momento ele vai captar aquilo que nós estamos fazendo e nós vamos ter que nos defrontar. E a história já mostra, né, os escritos todos, que quando as pessoas se encontram com Jesus, geralmente elas se sentem, de certa forma, envergonhadas, porque nós sabemos que nós falhamos ainda bastante. Mas aqui está um alerta do Paulo para que a gente realmente se comporte da melhor maneira possível, né? E esse alerta de que o Senhor está por perto é sempre muito bom, né? E ele dá sustentação quando ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças, quer dizer, com gratidão. Tudo que nós pedirmos, tudo que nós falarmos, seja com espírito de gratidão. E Paulo completa: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Então, ainda que nós falhemos, Deus está observando e entende perfeitamente onde nós estamos falhando, por quê, e vai dar oportunidade da gente corrigir, não é? Então nós temos essa certeza de que estamos sempre amparados, né? E ele ainda completa: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, tudo que nós fizermos, nós devemos estar sempre pensando: Jesus está próximo, Jesus está me vendo, Jesus está me ouvindo. E Paulo completa: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então ele está nos mostrando que ele também foi exemplo. Então ele se esforçou, e é como se Jesus realmente estivesse na frente dele o tempo todo, e ele está fazendo o melhor que ele pode. E ele completa: ora, muito me regozijei no Senhor, quer dizer, muito me alegrei, né? Por finalmente reviver a vossa lembrança em mim. Quer dizer, aquelas pessoas com quem ele estava se comunicando, né? Ela trouxe a lembrança, né, das pessoas, e ele agradeceu ao Senhor exatamente pela alegria, né, de tê-los como amigos, né? E ele diz mais adiante: não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece.
E essa frase é bem comum, né? Bastante conhecida. E é interessante porque com esses esclarecimentos do Paulo na sua carta aos Filipenses, o que nós percebemos da importância de nós vivermos em comunhão com o Mestre e entre nós, irmãos, vivermos fraternalmente. Ele nos mostra que nós temos cada vez que aprender mais e o principal, colocar em prática o que já se sabe, como ele falou, né? Tudo aquilo que ele aprendeu, ele coloca em prática. E ele lembra que nós devemos agradecer sempre as ofertas enviadas, porque é graças a essas ofertas enviadas, né, que foi mandado para ele, né, no caso, ele recebeu um recurso para que ele pudesse continuar pregando o Evangelho. Aqui na nossa rádio, com o Clube da Fraternidade, nós temos também essa oportunidade de receber os recursos para que a gente possa fazer o que Paulo fez e é o que a gente busca fazer, né? Continuar pregando o Evangelho. A necessidade de recursos. E Paulo também nos diz que a gente precisa reconhecer as pessoas que nos servem no Evangelho, aquelas que trabalham pelo Evangelho, que nos auxiliam, sinceramente, aqueles que fazem de coração, né? Com espírito de servir. Então, tanto as contribuições que as pessoas fazem para a Casa Espírita, para o Clube da Fraternidade, para todas as instituições, quando a gente faz isso com espírito de servir, e para aqueles irmãos que estão pregando o Evangelho, como nós aqui na rádio, é muito importante. Então nós devemos sempre agradecer a todas essas pessoas, a todos esses irmãos, e quando a gente recebe, a gente também agradece. É o que a gente faz no nosso programa do Clube da Fraternidade. Porque sem as contribuições das pessoas, nós não conseguiríamos realizar a divulgação do Evangelho através da nossa rádio. Então, tudo acontece. E Paulo nos lembra bem que nós temos que aprender a viver na fartura, na abundância ou na necessidade e até na fome. Então, hoje, a maioria de nós, graças a Deus, não passa fome na matéria, né, literalmente, sem comer. Mas nós temos fome de justiça, nós temos fome de liberdade, nós temos fome de fraternidade, de tantas outras coisas que a gente busca. Então, Jesus está sempre nos dando oportunidade, Deus nos dá oportunidades permanentemente, e nós temos que aprender a conviver tanto na fartura quanto na necessidade. E sempre agradecendo, como Cristo ficou tão claro dentro de Paulo, né, que ele diz que ele pode tudo em Cristo, porque Cristo é a força dele. Assim também nós devemos acreditar e seguir em frente, porque é assim na lei divina, aquele que faz em nome de Jesus, aquele que faz com alegria, com agradecimento, ele consegue se superar e cada vez melhora mais espiritualmente. E o Emmanuel, quando ele nos coloca essa página, é muito interessante. Quando ele diz, com Jesus, ergue-se o homem. Então, tudo que a gente faz, se nós pensarmos no Mestre e fazermos como estivéssemos fazendo para ele, nós realmente estamos nos erguendo. E ele complementa, né? Nós saímos da treva, nós vamos para a luz, porque Jesus é a luz. Nós saímos da nossa inércia, né? Do nosso repouso, e nós vamos para o serviço, vamos arregaçar as mangas, vamos fazer a nossa parte. Nós saímos da ignorância, né? Do desconhecimento para a sabedoria. Nós começamos a usar o que a gente sabe para realizar o bem. Nós saímos do instinto, que é uma coisa bem animal, né? Nós vamos para a razão, quer dizer, o uso do raciocínio, do conhecimento,
para realizar aquilo que é o melhor, aquilo que se deve realizar. Nós saímos da força, né, que é quando a gente, por egoísmo, a gente quer impor às pessoas. Nós vamos para o direito. E o direito é o respeito a todos, né? Nós saímos do egoísmo centrado em nós passamos à fraternidade, passamos a confraternizar com os companheiros, ver todo mundo como todos os nossos companheiros como verdadeiros irmãos. Nós saímos da tirania, quer dizer, impor a nossa vontade, e nós vamos para a compaixão, quer dizer, nos sensibilizamos com aquele sofrimento, com aquela dificuldade daquele nosso irmão e partimos para ajudá-lo. Nós saímos da violência, da agressão, para o entendimento. Agora nós não vamos mais agredir, nós vamos conversar, nós vamos tentar conciliar. Nós saímos do ódio para o amor. Então, tudo aquilo de ruim que nós tínhamos, nós agora transformamos em amor. E aquele amor que Jesus nos ensinou, amar até o inimigo. Coisa difícil, mas como ele nos ensinou, não desejar o mal ao próximo, ainda que seja um adversário, ainda que seja um inimigo, já é o primeiro passo. Nós saímos da posse mentirosa, da ilusão, né, à procura dos bens imperecíveis. Então a gente passa a buscar aquilo que realmente a gente leva para o plano espiritual, a nossa melhoria, o nosso crescimento como pessoa, como espírito. Nós saímos daquela conquista através do sangue, né, da luta, para a renúncia edificante. Então, eu prefiro ser o lesado do que lesar o nosso irmão. Difícil, né? É mostrar a outra face, como Jesus nos ensinou. Então, são aprendizados que todo dia a gente tem que estar lembrando, tem que estar buscando fazer. Nós saímos da extorsão, e a extorsão não é só aquela sobre força e tal. Pequenas extorsões, a gente fica negociando, fica buscando convencer o irmão com pequenas mentiras, com pequenas deslizes, né? E aí a gente deixa dessa extorsão para chegar na justiça. Ou seja, o que é justo? É o que é bom para o outro e o que é bom para mim. Isso é justo. E é isso que a gente deve buscar. Nós saímos da dureza, aquela dureza de coração que a gente não percebe a dor do outro, para a piedade. Quer dizer, eu percebo o sofrimento do outro, eu entendo e vou tentar ajudá-lo de alguma forma. E se eu não puder ajudar diretamente, eu vou buscar encaminhá-lo aonde ele pode ser ajudado. Num hospital, numa clínica, numa casa espírita, num templo qualquer, numa reunião onde as pessoas poderão ajudá-lo a vencer as suas dificuldades, né? Nós saímos da palavra vazia, daquela jogar conversa fora, né, famoso, para o verbo criador. Então nós passamos agora a falar sobre o bem, falar para construir, para ajudar os irmãos a caminharem. Nós saímos da monstruosidade, quer dizer, do mal, das coisas mal feitas, para a beleza. E o que é a beleza? A beleza ela tem o aspecto estético, mas ela tem a beleza também do brilho, né? Da aura que é projetada naquilo que a gente faz de coração, aquilo que a gente faz por gratidão. Nós saímos do vício e vamos para a virtude. Todos nós temos vícios diversos, mas nós buscamos, nos erguendo com Jesus, nós buscamos a virtude, quer dizer, conquistar aquela realização do bem permanente. Nós saímos do desequilíbrio para a harmonia. Então, desequilibrados todos somos aqui na Terra, todos que somos encarnados, e muitos ainda desencarnados ainda permanecem desequilibrados. Mas com Jesus a gente vai encontrar a harmonia, porque Ele é o exemplo. Observando o exemplo que Ele nos deu, o que Ele pregou, o que Ele fez,
nós vemos que é harmonia o tempo todo. Até naquela passagem que dizem que Jesus se exaltou, que saiu atropelando todo mundo, lá no templo, né, dos vendilhões do templo, que expulsou os mercadores do templo. Não é assim que eu entendo, e acredito que outras pessoas também entendem. Bastou Jesus chegar, as próprias pessoas se atropelavam, porque se sentiram envergonhadas, e elas causaram aquela confusão toda. Tem uma versão até do Evangelho que diz que ele usou de um chicote. Ele não chicoteou ninguém, ele pode ter usado o chicote para bater numa mesa, numa bancada qualquer, para chamar a atenção. Mas só a chegada dele já fez com que quem estivesse em desequilíbrio tentasse se afastar. E aqueles que permaneceram perceberam a sua harmonia. Então nós devemos sair da aflição para o contentamento. É só seguir Jesus. Do pântano, né? Daquele terreno alagadiço, né? Do lodo, melhor dizendo, né? Nós saímos do pântano, do lodo, e vamos subir o monte, quer dizer, para a terra seca, para a glória. Então, para a realização plena de cada um de nós. Então, Paulo nos diz, né? Ou melhor, Emmanuel nos diz na sua página: homem, meu irmão, homem aqui no sentido de ser humano, né? Homem, mulher, meu irmão, minha irmã, regozijemo-nos em plena luta redentora. Ou seja, vamos nos alegrar com a nossa luta, porque nós já estamos lutando, nós já estamos progredindo. Em outros momentos, como foi destacado aqui, nós estávamos na violência, na tirania, no ódio, na mentira, na dureza de coração. Nós ainda não conquistamos as virtudes, mas nós já estamos a caminho. E é isso que o Emmanuel está trabalhando conosco nessa lição, para que a gente busque, como ele coloca, os píncaros de angelitude, né? Como é que nós vamos chegar a ser os maiores, os mais elevados no nível do anjo, né? Do espírito puro? O que a gente não vai conseguir para chegar até lá, quando nós alcançarmos, né, esse nível, se nós nos consagrarmos realmente ao divino amigo? Então, quanto mais a gente se esforça, mais ajuda a gente recebe do alto e mais a gente cresce. E nós temos uma irmã que ela costuma dizer assim: a gente sobe 3 degraus e cai 2, mas já subimos 1. Então, com Jesus é assim mesmo, e ele sabe. E quando a gente está caindo, tem um anjo, tem um espírito guardião que está tentando nos ajudar para a gente não cair. Mas mesmo assim, caímos, ele imediatamente vem e nos ajuda e a gente consegue subir mais um pouquinho. É só nós nos consagrarmos, nos dedicarmos ao divino amigo, Mestre Jesus. E o exemplo ele deu. Ele desceu até nós. Ele não ficou esperando a gente subir. Ele desceu até nós, encarnou, deu exemplos de toda ordem e, acima de tudo, se humilhou por nós. Tudo que ele passou foi para mostrar para nós que o caminho, a verdade e a vida é ele, o Mestre Jesus. Só se chega ao Pai através dele, seguindo o seu exemplo, realizando exatamente aquilo que ele espera de nós. E nós temos a certeza de que Jesus está sempre por perto, de braços abertos, esperando nós chegarmos à nossa angelitude, que pode até demorar um pouquinho ainda, mas nós estamos caminhando para lá, para a verdadeira felicidade. E assim, meus irmãos, Emmanuel nos exorta, Paulo nos deu o exemplo, e o grande exemplo do Mestre Jesus, que nós possamos seguir, lembrando que ele está sempre por perto, nos aguardando, e nós devemos nos alegrar por isso, porque nunca estamos sós. Meus irmãos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel,
um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier.